Beleza, definimos os objetivos, a gente definiu os projetos, a gente definiu as entregas, a gente montou essa estrutura desse projeto. Legal, então vamos falar então sobre as atividades que a gente está criando dentro desse projeto. Quando a gente estiver criando essas atividades para começar a ter uma equipe aí mais produtiva, tá? Bom, quando a gente tem aqui nossa lista de atividades, quando a gente cria aquela lista de atividades dentro das entregas, dentro do nosso dia a dia de execução, primeiro, a gente tem que centralizar as informações em todo um único lugar. Então, nada de ficar mandando e-mail agora, ficar mandando tarefa por telefone, ficar mandando tarefa por WhatsApp, tudo tem que ser centralizado no Neutríade. Por quê? Hoje, às vezes, se vocês hoje não têm uma ferramenta de gestão, vocês não têm uma ferramenta de centralização de atividades, e eu não estou falando só, às vezes, não sei, aqui, quem utiliza ERP, quem utiliza algum software, às vezes até de gestão aí de pedidos, isso não é isso que a gente está falando, tá? Porque, às vezes, um sistema de gestão de pedidos, o que vai acontecer? Vai chegar um pedido e você não trabalha o dia a dia daquela atividade que aquele pedido te traz. Então, às vezes, você recebe uma requisição aí, ou do seu cliente, ou de algum departamento da sua empresa, execute, me entregue este produto. Só que esse produto, na verdade, ele engloba aí 15 tarefas. Então, você tem que destrinchar essas 15 tarefas em algum lugar. Normalmente vai estar só na cabeça das pessoas. Muitas pessoas que ainda não têm esse contato com sistemas de gestão de atividades, gestão de pessoas, acaba colocando isso só na cabeça ou em algum papel, ou está dentro do e-mail escrito alguns detalhes da atividade que a pessoa tem que fazer. E aí a gente acaba colocando isso de uma forma única e centralizada dentro do Neutríade. Para quê? Para você saber que tudo que está acontecendo ali. Então, assim, a entrega de um produto vai ser uma entrega dentro daquele seu projeto. E aquela entrega de produto tem que ser destrinchada em várias outras atividades pequenas. Tá? E como mensurar essas atividades? A gente fala que a primeira coisa que a gente tem que fazer é mensurar as atividades que a gente está fazendo. Tá? Então, assim, eu não posso só incluir a atividade dentro do Neutríade. Eu vou ter que mensurar ela. Como que é mensurar uma atividade? Às vezes, por exemplo, quando você tem que preparar um lançamento. Quando você tem que preparar um lançamento, esse lançamento vai demorar 2 semanas para a gente preparar. Você não pode colocar uma tarefa de 2 semanas, porque você não vai ficar 2 semanas executando a mesma tarefa. São pequenas tarefas que você vai colocando no seu sistema, que demore aí 2 semanas para serem executadas. E assim, a gente sempre fala, sempre definir no máximo, do máximo 3 horas na execução dessas atividades. Por quê? Se acontece alguma urgência, se acontece algum problema na execução dessas atividades, você consegue realocar elas, você consegue passar para outras pessoas, e você sabe em que ponto exato está daquele processo. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês o Neutríade aqui de novo, o nosso Neutríade. Se vocês verem aqui, tem várias tarefinhas aqui que tem no máximo aí 3 horas. Tem tarefa de 2 horas, tem tarefa de 1 hora, tem tarefas maiores? Tem tarefas maiores e tem tarefas menores, tá? E essas tarefas para quê? Para a gente entender e começar a restringir aí o que está acontecendo e que passo tá. Porque, por exemplo, se essa tarefa aqui um dia atrasar, o que eu posso fazer? Simplesmente realocar para outra pessoa. Tá? Então, com isso, eu consigo ter um dia mais flexível dentro da minha equipe. Não adianta só eu jogar uma tarefa para o meu colaborador. Eu tenho que jogar uma tarefa e saber quantas horas ele vai demorar para fazer isso. Se eu não sei, então eu pergunto para ele, falo para ele colocar. Delego uma tarefa aí com 10 minutos e depois eu falo para ele, por favor, olha a tarefa e proporcione de novo o tempo dela. Para quê? Para que a gente tenha um tempo real de quanto tempo isso vai demorar para ser executado. Porque isso vai fazer muita diferença na hora que a gente está trabalhando com a alocação dos seus colaboradores. E é aí que o colaborador vai entender essa diferença. Tá? Por exemplo, para você delegar uma tarefa dentro do Neutríade é muito fácil. Você pode vir aqui nesse maisinho que está aqui em cima, tá? Esse maisinho ele vai estar em todos os lugares do sistema. Você clica aqui em tarefa, por exemplo, digite o nome da tarefa. Então, assim, o nome da tarefa que você vai fazer é um relatório, por exemplo. Você vai passar para o seu colaborador um relatório, certo? Você vai colocar aqui para a equipe comercial, que vai ter que fazer o relatório, quem é o responsável pela equipe, quem é o responsável por essa tarefa. Então, vai ser o Marcelo, certo? E vai ser fazer parte do projeto de vendas, tá? Então, agora para você delegar, você não vai mandar um e-mail.
você vai colocar tudo isso aqui dentro direto no NeoTriage. Você vai classificar a importância dessa tarefa. Por que isso é importante? Quando a gente está trabalhando com delegação e até com atividades, a gente tem que definir o que é importante, urgente e circunstancial. Ou seja, para a gente entender o nível de prioridade da atividade que a gente está delegando. Para a pessoa saber se ela pode esperar um tempo para executar, se ela tem que parar tudo que ela está fazendo para executar agora, ou se tudo isso está planejado. Se é um tempo que ela sabe que ela pode, às vezes, executar amanhã e respeitar a data da atividade que foi passada. Então, urgente. Urgente é tudo aquilo que é realmente urgente. Ou seja, que chegou de última hora, que está causando um estresse, algum incômodo aí na sua equipe, que vocês vão ter que parar o que está fazendo. Para uma equipe de desenvolvimento, é um bug. Para uma equipe comercial, de repente, uma proposta aí que precisa ser fechada agora, porque o prazo vai acabar vencendo aí dessa proposta. Às vezes, para alguém que está fornecendo um serviço, de repente, algum cliente aí que está com alguma pendência, algum cliente aí que está precisando de um serviço urgente, fez uma solicitação urgente para vocês, que vocês têm que entregar daqui a 10, 15 minutos, daqui a 1 hora. Então, assim, essa é a noção de urgência. Importante, é tudo aquilo que está planejado, tudo aquilo que está normal no seu dia a dia, tudo aquilo que você sabe que vai trazer resultado para a sua empresa, tá? E circunstancial. Circunstancial é tudo aquilo que a gente tem que fazer, que a gente não entende muito bem o resultado, que a gente acha que outras pessoas poderiam estar fazendo e não eu, que você não vê benefício nenhum para a empresa estar fazendo isso. É o que eu coloco, assim, numa parte de pessoal, vamos imaginar, quando a gente está pensando numa tarefa pessoal, o circunstancial vai ser, às vezes, a gente está numa época de festa junina, então ir na festa junina do seu sobrinho afilhado, do seu sobrinho primo, de 2 níveis de parentesco de você, mas você tem que ir porque sua mãe está pedindo e você vai por causa disso, mas você não quer ir, não está afim e vai acabar fazendo. No nível de equipe, o que a gente fala, o que é isso? Às vezes eu passo uma tarefa para um colaborador sênior, que na verdade o meu estagiário poderia estar fazendo. Então, assim, eu estou subestimando essa tarefa, passando para um sênior, sendo que o estagiário poderia estar fazendo. Ele vai virar para mim e falar assim, eu não sei nem por que eu estou fazendo isso, estou gastando meu tempo, minha hora com isso, que é muito mais cara, sendo que o estagiário poderia estar fazendo. Tá? Outra coisa que a gente fala que é circunstancial aí na nossa execução. Quando vocês, às vezes, têm que... A gente acaba passando algumas tarefas, às vezes até no boca a boca para o nosso colaborador, ele acaba fazendo, mas ele não sabe o porquê que ele está fazendo isso. A gente já pegou num cliente, o gestor passou para o colaborador a atividade, o colaborador começou a fazer, a gente via que, tipo assim, ele não entendia o significado. No relatório, quando a gente for pegar de circunstancial, ele fazia uma coisa que ele não estava entendendo o significado, por que ele estava fazendo isso, ele estava se sentindo desmotivado, porque ele tinha que fazer um negócio que ninguém explicou para ele o que era, ele só fazia, ia lá, pegava uns números e passava, e no final das contas ele estava fazendo um processo de gestão de controle de produto para a equipe de marketing tomar uma decisão se tinha que fazer uma promoção ou não. Então, isso que é o importante. Porque aí, quando todo mundo entendeu que aquele colaborador estava fazendo uma coisa importante que ele não sabia e a gente explicou isso para ele, ele mudou totalmente a dinâmica de encarar essa atividade. Porque ele agora percebeu, nossa, o que eu estou fazendo é importante para o resultado final da empresa. Para saber se minha empresa vai fazer uma promoção ou não naquele item que a gente está conversando. Se aquele item, se eu analisei bem, peguei às vezes um gap aí de valor que algum concorrente está utilizando, se eu posso pegar esse gap também e a equipe fazer alguma promoção. Então, às vezes, assim, às vezes a gente está no nosso dia a dia, na nossa correria, e às vezes a gente acaba não explicando tudo para o nosso colaborador, porque a gente tem às vezes vários colaboradores, a gente tem nossas próprias atividades, e isso acaba ficando complicado no nosso dia a dia. Mas quando a gente pega um relatório do mês e analisa isso, a gente consegue fixar esses itens e esclarecer para cada um a melhor forma. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma tarefa importante, vou colocar ela para hoje, e vou escrever aquela duração que a gente estava conversando. Aqui a gente sempre fala até no máximo 3 horas, mas vocês podem colocar quantas horas aí vocês acharem necessário para a atividade. Mas a gente sempre vai aconselhar até 3 horas para fazer o remanejamento.
Se você tem uma tarefa de 8 horas no seu dia, e que ninguém trabalha 8 horas, né, para começar por esse ponto. Então, se você coloca uma tarefa de 8 horas no seu dia e acontece qualquer urgência, como é que você realoca essa tarefa? Você não realoca. Você vai fazer metade dela hoje, metade dela amanhã, você não pode passar para ninguém, porque é uma tarefa de dia inteiro. Mas se essa tarefa de 8 horas que você colocou, você quebrasse ela em 4 tarefas de 2 horas, se você teve uma urgência aí de 2 horas, você ainda pode fazer 6 horas dessa tarefa, e aquelas 2 horas que você ficou alocado naquela urgência, de repente você pode passar para alguém. Se você já começou a tarefa e tem que só fazer uma revisão final, você não pode passar para outra pessoa fazer? Ela já não vai saber tudo aquilo que já foi feito, porque vai estar dentro de um projeto, vai estar dentro de um processo, ela vai conseguir aqui ver na timeline o que já foi executado, o que não foi executado, daquela etapa do processo, daquela entrega daquele projeto, e essas tarefinhas pequenas, ela sabe o que veio antes e o que vai ser depois. Então é mais fácil para ela identificar o que está acontecendo. Então você pode passar essa tarefa para outras pessoas. É muito mais fácil você trabalhar com essa realocação. Então por isso que a gente tem que trabalhar sempre com pequenas atividades. E outra coisa, follow-up aí de atividades. Então, para delegar eu já falei. E o follow-up de atividades. Como a gente vai trabalhar no follow-up aí de atividades? Quando a gente delega uma tarefa no Neotríade, os nossos colaboradores, eles recebem uma notificação. Você consegue identificar isso rapidinho para os seus clientes. Quer ver? Eu vou pedir para alguém da minha equipe mandar uma tarefa agora aqui para mim. Que eles vão mandar agora uma tarefa para mim, vocês vão ver que vai apitar aqui e vai ficar vermelhinho. Com isso, eu já sei que eu recebi uma tarefa, ela já vai ser automaticamente alocada no meu dia, e quando o colaborador completa uma tarefa, o que a gente consegue fazer? A gente consegue entender que ele já terminou, então ele não precisa mandar um e-mail avisando que ele já terminou aquilo que ele já fez, ele não precisa falar que já iniciou ou não, porque todas essas notificações automaticamente já vêm pelo sistema, tá? Então, ó, por exemplo, ficou vermelhinho agora aqui para mim, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Eu clico aqui, ó, o pessoal me mandou 2 tarefas. Então, ó, nova tarefa recebida. Tarefa teste foi delegada por Fernanda, para você executar no dia 26. E uma nova tarefa também, outra tarefa teste, foi delegada por Luiz, para você executar no dia 26. Ou seja, aqui eu já estou recebendo notificações dessas tarefas. E quando conclui, quando a pessoa inicia, quando todo mundo começa a executar essas tarefas, vai ficando automático para mim essas notificações. Então, não tem que nem me preocupar em saber, se perguntar para ele se a tarefa vai aparecer ou não, se ele já fez a tarefa ou não, porque essas notificações vão me mostrando. E depois eu vou mostrar outras telas para vocês, que vocês conseguem também analisar essas tarefas que foram delegadas. Então fica muito mais fácil para a gente entender. Você não tem que estar toda hora ligando para o seu colaborador falando, olha, você já fez aquilo? Como é que está aquilo? Já iniciou? Porque o cliente está aqui ligando agora e não sabe o que fazer. Tá? Porque quando você tem tudo isso detalhado, bonitinho, o que você vai fazer? Se o seu cliente te liga, às vezes se você é alguém que presta serviço, você está no meio de um processo de entrega do serviço para o seu cliente, ele te ligar na hora, você entra aqui no projeto que vai ser o seu cliente, e você vai ver, olha, cliente, a gente está na etapa X do processo, tais itens já foram executados, tais itens ainda não foram executados, e hoje, nesse exato momento, estamos executando isso. Quando você consegue, e no momento que seu cliente te liga, te dá essa informação para ele, tão exata, entendeu? No Neotríade ele vai proporcionar isso para você. O Neotríade ele vai proporcionar essa possibilidade de informação, tá? Então é isso que acaba transformando a sua equipe numa equipe mais produtiva e otimizada, porque você tem ao alcance da sua tela do computador e da onde você estiver, o que está acontecendo dentro da sua equipe. Essa questão das listas de atividades, dos projetos, dos objetivos, eu, por exemplo, quando estou fora da empresa, que às vezes eu estou em evento, às vezes eu estou em cliente, o que acaba acontecendo? Eu consigo só pelo Neotríade acompanhar, saber o que foi feito, o que não foi feito, e entender o que está acontecendo dentro de um projeto, dentro de uma atividade que eu deleguei. Às vezes eu delego alguma coisa para alguém e só no final do dia eu já vejo, a pessoa já fez, já está publicado. Ótimo! Olha que maravilha, não precisei ligar para ninguém, perguntar para ninguém de madrugada, de manhã, no dia seguinte, para entender o que está acontecendo.